Senhoras e senhores, dando continuidade à nossa programação, teremos agora a palestra com o tema Desafios do Contencioso Administrativo e Judicial do IBS e da CBS. Convidamos para compor a mesa, para coordenar os trabalhos desta apresentação, a senhora Sandra Marluza Severo Quadrado. Sandra é graduada em Administração de Empresas e Ciências Contábeis, especialista em auditoria e perícia e entusiasta de temas como inovação no setor público e mediação tributária. Auditora fiscal há 10 anos e atualmente exerce o cargo de superintendente da Receita Municipal de Porto Alegre. E convidamos ao palco o nosso palestrante, doutor Cassiano Menck, doutor e mestre em Direito Tributário, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, URGS. Com a palavra, a senhora Sandra Marluza Severo Quadrado. Boa tarde. Dando continuidade à nossa programação, teremos agora a palestra 3, Desafios do Contencioso Administrativo e Judicial do IBS e da CBS. O contencioso tributário é, sem dúvida, um dos maiores desafios do nosso sistema atual, tanto pela dimensão quanto pelos impactos que gera aos contribuintes e às administrações tributárias.
Com a criação do IBS e da CBS, surgem novas questões. Como será estruturado o contencioso? Que mecanismos teremos para garantir maior segurança jurídica e evitar repetição de velhos problemas? Para nos falar sobre este tema, temos a honra de receber o professor Dr. Cassiano Menck, que é doutor e mestre em Direito Tributário pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde também é professor de Direito Tributário, professor do curso de especialização em Direito Tributário da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, do IET, Instituto de Estudos Tributários, e professor de Direito Tributário também da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, AJURES, da Escola da Magistratura Federal do Rio Grande do Sul. Sócio e coordenador da área tributária do escritório Silvério Advogados. Professor Cassiano, é uma alegria tê-lo aqui conosco neste seminário. O tempo do nosso painel é de 40 minutos. A palavra é sua. Muito obrigado. Beleza, eu vou... Deixa eu botar aqui. Boa tarde a todas e todos. Tudo certo, pessoal? Prazer, uma alegria estar aqui neste evento mais um ano, neste evento que, no meu entendimento, já faz parte do calendário dos eventos nacionais de direito tributário, e quero agradecer na pessoa do Johnny Hassick, a todos os membros da diretoria, da presidência, dos conselhos da IAMU. É um prazer realmente poder participar, poder refletir com vocês sobre esses temas. Quero cumprimentar a todos os presentes na pessoa da doutora Sandra. É uma alegria estar aqui, mais uma vez digo, reitero, e quero destacar que este evento ele é marcado por uma plateia também muito qualificada, muito interessada. Eu sempre digo, um evento que foca em questões de direito tributário municipal, sobretudo, o que para mim é algo muito importante, muito relevante, de nós discutirmos, debatermos, enfrentarmos, já que é no município que a vida acontece, é por meio das demandas que o município atende que muitos direitos e garantias fundamentais são efetivamente assegurados. O tema da minha exposição é este tema desafiador que é o contencioso. Eu vou até trocar de microfone aqui, vou ligar este, que é o contencioso administrativo e judicial do IBS e da CBS. E eu tenho refletido bastante sobre esse tema, tenho me pronunciado bastante sobre a reforma tributária, sobre os temas da reforma. Aliás, queria fazer um convite inicialmente a todas e todos. Na semana passada eu fui, depois de um convite de amigos, amigas, fui eleito presidente do IET, o Instituto de Estudos Tributários, que é um dos apoiadores do evento aqui, E nós vamos fazer no dia 23 e 24 de outubro um seminário sobre imposto de renda, sobre a reforma da renda que está por vir, cujo projeto tende a ser votado, o PL 1087 tende a ser votado agora em setembro, tudo leva a crer, e que, dentre outras alterações, promoverá uma tributação das chamadas altas rendas e, consequentemente, dos dividendos que hoje são isentos de imposto de renda, a distribuição de dividendos para as pessoas físicas, só para as físicas, as jurídicas ainda não são afetadas por esse projeto, elas tendem, então, essa distribuição, elas tendem a ser tributadas. Então, fica o convite, nós vamos ter palestrantes da Receita Federal, da Procuradoria, da Fazenda Nacional, da Advocacia, de todos os âmbitos, um evento plural que vai debater com seriedade e profundidade a reforma do imposto de renda.
Mas voltando então aqui à questão envolvendo o contencioso. E quando nós falamos de contencioso, nós falamos, na verdade, de medidas que visam a reprimir conflitos. Quando nós falamos em contencioso, nós falamos em lide. Para hoje se estar em juízo, seja em juízo, me permitam aqui a redundância judicial, seja, me permitam a impropriedade, em juízo administrativo, uma das condições da ação é que haja uma pretensão de alguém que entende que um caso deve ser solucionado numa determinada forma, num determinado sentido, e a resistência de outra parte entendendo que aquele não é o sentido, e que o sentido então seria outro. Nós, para estarmos em juízo, temos que ter conflito, e o contencioso administrativo e judicial, Johnny, visa a resolver conflitos, a solucionar conflitos. E nós, então, temos aqui um tema para tratar, que é do contencioso, que visa resolver conflitos no âmbito judicial e no âmbito administrativo, no bojo da reforma tributária, cujo pilar principal, ou se não um dos principais, vem a ser o da simplicidade, o da não complexidade e o da ausência e da prevenção de conflitos. Chegou-se à conclusão de que o judiciário não tem mais estrutura para suportar os conflitos que nós temos levado no âmbito judicial, no âmbito tributário e outros âmbitos também. O Poder Judiciário não pode mais dar resposta para todos esses conflitos, não tem estrutura, não é racional. Hoje em dia, seja na administração tributária, seja na iniciativa privada, nós estamos sempre à espera da solução de uma repercussão geral ou de um recurso repetitivo do STJ. Nós trabalhamos esperando qual é o conceito de serviço. A lei é editada, vem um conceito. Mas os contribuintes interpretam no sentido A, o poder público interpreta talvez no sentido B, estabelece o conflito administrativo, depois judicial, e aí vão-se anos. Nós temos muitos casos com relação a esse problema, né? Olha quanto tempo nós demoramos para saber o que era serviço para fins de software. Quanto tempo! Seja o sentido A, seja o B, a gente precisava apenas saber. Eu lembro de um cliente de uma empresa de veículos elétricos que pediu 3 pareceres, Fabrício, 3 pareceres para 3 escritórios, e eu fui um dos convidados para oferecer a minha opinião, sobre se determinada operação com veículos elétricos era tributada pelo ICMS ou pelo ISS. E todos os 3 pareceres foram depende. Depende. E a empresa, que era uma multinacional, disse, não, mas como assim depende? Eu preciso saber, não tem problema se é um ou é outro, eu só preciso saber qual é. E eu vou fazer aqui a inclusão no meu preço, vou fazer todo o meu centro de custos, vou precificar e vou operar, eu só quero saber qual é. Não importa se for ISS ou ICMS, eu quero saber qual é. Então, nós ficamos muitos anos discutindo essas bases segregadas, nós ficamos muitos anos discutindo esses temas e se chegou à conclusão de que era preciso trabalhar não na repressão mais, mas sim na prevenção dos litígios. Na prevenção dos litígios. E como é que nós fazemos para prevenir litígios no âmbito tributário? Tem vários caminhos para prevenir litígios no âmbito tributário. Vários caminhos. Dentre eles, nós acabarmos com essa base picotada e segregada de incidências. Tem a circulação de mercadorias, que é dos estados, os serviços, que são dos municípios, a receita, que é federal, e aí depois muitas exceções à regra, né? Quem trabalha com PIS e COFINS sabe que o PIS e COFINS, que vão dar lugar à CBS,
a irmã gêmea do IBS. Quem trabalha com PIS e COFINS sabe que eles são tributos não cumulativos num determinado regime e que você tem direito de se creditar de tudo que for insumo. Só que a lei não estabeleceu o que é insumo. E aí os tribunais ficaram também 10 anos para dizer o que era insumo, e quando responderam a pergunta, disseram então o seguinte: insumo é tudo que é essencial e relevante. E aí depois fizeram embargos de declaração para saber o que é essencial e o que é relevante. Não, o que é essencial e relevante depende de caso a caso. Moral da história. Para nós, nos escritórios, quando chega uma pergunta assim, posso tomar crédito dos incentivos comerciais que eu pago para os supermercados? Uma fábrica, imaginem uma fábrica. Posso? Resposta, depende. Não, mas doutor, mas teve um recurso repetitivo que resolveu. Eu disse, não, mas ele não resolveu. Porque tem um problema que o David Lanius, que é um autor de teoria da linguagem, explica. Ele diz, no direito você tem uma indeterminação nas palavras. Uma vez eu já palestrei sobre isso aqui nesse seminário. A indeterminação das palavras é inerente. Você usa a palavra manga, depende de vários sentidos. Banco, tem vários bancos. Né? Insumo, então, essencial, imaginem o grau de indeterminação. Né? E o David Lanius diz que em alguns ramos do direito essa indeterminação ela é estratégica. Você precisa ter algumas válvulas de indeterminação num contrato, por exemplo, para revisar um contrato, em caso de força maior. É estratégico, aquela cláusula indeterminada é ela que ventila aquele contrato, que tira a rigidez das regras justas e simétricas. Mas no direito tributário, ele diz, nós temos que, cada vez mais e quanto mais possível, caminhar para um âmbito de indeterminação. E nós erramos, diz ele, e nós erramos quando nós vamos definir um texto, um enunciado indeterminado, usando outras palavras indeterminadas, e depois mais outras, e quando a gente vê, a gente não define nada. E o direito nada é sem determinação, porque o direito é formado por palavras. E se nós não damos sentido às palavras, nós não sabemos o que fazer. E se nós não sabemos o que fazer, isso é péssimo para a administração tributária e é péssimo para os contribuintes. Então, a reforma tributária veio com uma função, e nós já vamos chegar no contencioso. Esta é uma parte preliminar, número 1, e a número 2 é o contencioso judicial e administrativo. Então, o objetivo principal, pessoal, de estabelecer uma das palavras centrais da reforma tributária, simplicidade. Simplicidade. Não dá mais para ter 5.500 e tantas leis de ISS. Sabrina, minha querida, um abraço. Não dá para ter mais 27 leis de estados, cada estado classificando a mercadoria X, Y, Z de um jeito. Então nós vamos fazer o fenômeno da simplificação. Por meio do quê? Da uniformização de bases. Foi-se para o direito material, atenção, direito material, direito tributário material, e disse o seguinte, olha, nós vamos criar o que é controvertido, competência compartilhada. Ontem eu estava dando uma aula na URGS e apresentando as competências. Eu disse, olha, competência privativa, competência comum, competência residual, competência extraordinária, e agora tem uma nova, compartilhada. Aí quando eu disse, tá, professor, mas é compartilhada, como é que é? Não, é um tributo que o poder é compartilhado entre estados e municípios, tá? Mas quem é que faz a lei? Não, a lei é a União. Tá, mas não é do... Professor, o senhor acabou de dizer que competência pressupõe a atribuição do poder de tributar, que é o de legislar sobre o tributo. Não, mas é que este caso é uma exceção. Isso não é bem assim. É diferente. É diferente. Mas tudo isso para simplificar. Nós até relativizamos o federalismo, tiramos do município a autonomia, tiramos do município
o artigo 30 da Constituição é muito claro, dizendo que é dever do município arrecadar os tributos que são da sua competência. E legislar, implementar. Tiramos a competência de um município, eu não estou dizendo que é ruim ou bom, só estou dizendo que tiramos a competência do município de fazer política fiscal. O município tem sim os recursos, terá os recursos do IBS, mas a autonomia federativa não é só ter o recurso para gastar, é decidir como é que você vai arrecadar também. É usar o tributo com uma função indutora em alguns aspectos. Mas, enfim, o que se optou foi por uniformizar. Vamos extinguir as leis dos municípios, do ISS, vamos extinguir as dos estados, vamos com uma só lei, federal. Mas não cabe na ideia de federalismo, mas vamos relativizar. É um novo federalismo que nós estamos fundando. É um novo. É um federalismo de competência compartilhada, em que quem tem o poder não o tem de legislar. Mas nós vamos uniformizar. E essa uniformização, então, foi uma uniformização legislativa, porque os autores do Brasil e fora do Brasil, tem uma alemã que diz o seguinte, olha, uma das maiores causas de complexidade é um número de texto. É que nem comprar um produto, eu pelo menos compro um produto como uma TV, hoje em dia mudou isso, mas antigamente, me contaram, né? Eu não cheguei a viver esse período, mas antigamente você comprava uma televisão, via um manual de usuário desse tamanho. Os telefones vinham com um manual enorme. Né? Quer dizer, quanto mais... Eu pegava aquilo e jogava na lareira. Quanto mais texto, mais complexo tende a ser... mais complexa tende a ser a inteligibilidade do texto. Quanto mais exceções também, mais complexa, diz essa autora chamada Johanna Hay. Quanto mais texto, volume de texto, quanto mais exceções também, mais complexidade, mais litigiosidade. Então a reforma fez o quê? Um texto. É longo, mas é um texto. Artigo que é a bala de prata, sem exceções, sem exceção à regra. Todos pagarão o IBS, CBS, com a mesma alíquota, salvo alguns regimes especiais, específicos e diferenciados. Mas a regra geral é para todos. E, portanto, no direito material, se uniformizou no plano legislativo e se uniformizou a base. De modo que o imposto e a contribuição, o IBS, CBS, têm a mesma base. A gente sabe, isso aqui vocês sabem de cor. São as operações onerosas com bens e com serviços. Visando a quê? A promover simplicidade, não complexidade, que é a antítese disso, quer dizer, menos exceções, menos texto. E texto, faltou dizer, são 3 atributos da simplicidade que essa professora alemã traz, num livro sobre transparência fiscal que ela tem. Ela diz, tem que ser pouco texto, tem que ser um texto mais claro que der, e tem que ter o mínimo de exceções possível. É um texto, a 214, é um texto que visa ser claro, porque são as operações com bens e serviços. E aí se pergunta o que são operações com bens e serviços. Na minha interpretação, eu diria é tudo, porque operações com bens são aquelas operações onerosas com bens materiais e imateriais, direitos, e o conceito de serviço é tudo aquilo que não for um bem. Vocês já viram, né? Serviço é tudo que não for bem, quer dizer, é tudo. Esta é a ideia. Eu até discordo dessa ideia, eu sou crítico, já escrevi um artigo, semana retrasada fui ao Rio dar uma palestra sobre isso, crítica dura quanto a esse fato gerador ilimitado. Para mim não funciona, mas enfim. Mas é uma simplicidade pela amplitude. Vai incidir sobre o quê? Sobre tudo. Tem exceção? Não, é tudo.
toda operação onerosa com bens e serviços. E tudo que não for bem se enquadra como serviço. Centro de serviço compartilhado é serviço? É serviço. Tomar um copo d'água? É serviço. Porque tudo é serviço. Né? Então, se uniformizou e buscou-se com isso a simplicidade. Com um texto com uma pretensão de não equivocidade, quer dizer, um texto determinado, é tudo, e com ausência de exceções à regra. O grande objetivo foi, e é a gente vai viver juntos isso daqui para frente, mas o objetivo é simplicidade para evitar conflitos, para a gente tentar sair deste lugar onde nós estamos, em que todo momento nós estamos aguardando uma repercussão geral do Supremo, em todo momento nós estamos aguardando uma decisão de recurso repetitivo. Essa é a realidade brasileira. Não adianta ter decisão de primeira instância, nem de segunda, e às vezes, quando o Supremo muda, nem de terceira. A gente sabe disso, todas e todos nós aqui. E eu não estou falando com um viés da iniciativa privada, nem da pública. Eu estou falando da segurança jurídica em geral. Pois bem, esse foi um modelo, numa super, ultra apertada síntese, com este valor preponderante, que é o da simplificação. Agora, o que eu quero trazer a vocês na parte 2 são algumas reflexões relativamente a contencioso administrativo e judicial, que ao meu sentir, no meu sentir, não nos levarão para a simplicidade. No meu sentir, nós temos alguns problemas para resolver, e que se não forem resolvidos, e eu acho que eles são resolvíveis, mas se nós não os resolvermos, nós vamos no caminho oposto da simplicidade. Nós vamos no caminho da complexidade e do estímulo ao litígio. Nessa parte 2 eu pretendo fazer uma reflexão sobre isso, e vou começar pelo processo administrativo. O processo administrativo do IBS, ele está sendo regulado pelo PLP 108. Nós sabemos, vocês devem estar acompanhando, o PLP 108, que está no Senado Federal. Passou pela Câmara, foi para o Senado, está no Senado. E o PLP 108 institui o procedimento administrativo, o contencioso do IBS, a ser observado pelos estados e pelos municípios. Vocês devem ter visto que ele pressupõe 3 instâncias. Uma primeira instância, que corresponde às delegacias de julgamento, em que os julgamentos são feitos sem a presença de representantes de contribuintes. Uma segunda instância que, por simetria, equivale ao TARF, ao TART, e equivale ao CARF, em que nós teremos julgamentos paritários, sendo 4 membros representantes dos estados e municípios, e outros 4 membros representantes dos contribuintes. E uma última instância visando a uniformização dos entendimentos, com 8 representantes de estados e municípios e outros 8 representantes dos contribuintes, também uma instância paritária. Essas 3 instâncias farão julgamentos de contencioso administrativo do IBS, do Imposto sobre Bens e Serviços. E as cadeiras ocupadas, ou melhor, as cadeiras disponibilizadas para servidores públicos serão ocupadas sempre por pares, ou seja, 2 dos municípios e 2 dos estados. 4 dos municípios e 4 dos estados, lá na última instância. E, como disse, da segunda para cima, órgãos paritários. Mas me começa a chamar a atenção a redação do PLP 108
quando ao iniciar no artigo 67, ao iniciar os princípios aos quais os julgadores administrativos estão vinculados, são arrolados diversos princípios nesse artigo, depois vocês olhem isso com os olhos de vocês. É arrolada a eficiência, proporcionalidade, moralidade, verdade material. Só que em nenhum momento se fala em legalidade. A legalidade, já começando no capítulo, ela não aparece como um dos princípios norteadores do processo administrativo tributário. O que já me causou, no início da leitura, espécie. Porque nós todas e todos sabemos que o princípio dos princípios da administração tributária é o princípio da legalidade. A legalidade, artigo 37, caput da Constituição. É um princípio, é uma garantia fundamental de todos. Mas nós sabemos que, em face da administração pública, a legalidade significa o dever-poder de agir, o poder-dever de agir, de acordo com a lei, com base na lei e nos limites da lei. Mas a legalidade não aparece. E aí nós passamos adiante, no artigo 84, a gente se depara com uma disposição curiosa, que é a seguinte, que é a disposição segundo a qual a autoridade administrativa, em face de um lançamento que porventura foi impugnado, a autoridade administrativa lavrou um auto de lançamento, no sentido de que determinado bem não dá direito de crédito, por exemplo. E este auto foi impugnado, segundo a disposição do artigo 84 do PLP 108, o agente fiscal, a autoridade administrativa que lavrou o auto de infração, pode fazer a retificação do auto de infração quando necessário. É o que diz a lei. Não é por erro de fato, não é por uma questão que pode ser sanada segundo o próprio CTN, não. Não é por um erro de medida do imóvel, que isso é pacífico, teve um erro lá de fato constatado numa circunstância. Não é isso. A previsão é geral. O auditor pode, a autoridade administrativa pode alterar o lançamento depois de impugnado, quando assim entender necessário. O que me parece de todo incompatível com o artigo 146 do CTN. Há de haver jurisprudência pacífica do TJ, dos TRFs, do CARF, no sentido de que não se pode mudar o critério jurídico de um lançamento depois de ele ser feito quanto aos fatos geradores já ocorridos. Você pode mudar os critérios jurídicos quanto aos fatos geradores futuros. Se a interpretação era de que para aquele caso não dá direito de crédito, muito bem. Quanto àquele fato gerador, a autoridade administrativa, depois de lançar a sua interpretação, ela está vinculada a essa interpretação, só podendo alterar isso para os próximos fatos geradores. Mas há uma previsão que ignora o CTN nesse aspecto, o artigo 146 do CTN. E avançando no artigo subsequente, nós nos deparamos com aquela que para mim é a mais, me perdoem a palavra, eu vou usar uma palavra metafórica, mas a mais estarrecedora das previsões do PLP 108. Está escrito no PLP, nesta disposição, eu vou pedir que quem quiser registrar para depois olhar lá, é o artigo 92, parágrafo 3º. 92, parágrafo 3º. Está escrito o seguinte, que é vedado. Tá, eu li, depois eu reli, eu disse, não, mas não pode ser. Aí liguei para o Mombelli, não pode ser, Mombelli. Não, tem que alterar isso, por favor. Não pode ficar assim. Está escrito o seguinte, a autoridade administrativa
é vedado à autoridade administrativa afastar um auto de infração, desconstituir um auto de lançamento em razão da sua ilegalidade. Não, peraí. Está escrito que a autoridade julgadora administrativa não poderá afastar um ato do Poder Executivo se esse ato for ilegal. Só que, vejam vocês, esta é a função talvez principal do órgão de jurisdição administrativo: controlar a legalidade dos autos de lançamento. Então, o controle de legalidade na instância administrativa, no contencioso, é uma das funções principais. Para quê? Para prevenir os litígios no âmbito do Poder Judiciário. É para isso que existe a instância administrativa, para controlar problemas evidentes de legalidade que, vez por outra, aparecem nos lançamentos tributários. E aparecem. Só que este artigo, ele não permite esse exame, entenderam? Ele veda o exame de aplicação da legalidade pelo julgador tributário. O que me parece manifesta, não é um pouco, é manifestamente inconstitucional. E que se porventura o projeto, ele já passou pela Comissão de Constituição e Justiça assim. E ele está seguindo. Eu, pessoalmente, já até protocolei, eu fui convidado como professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul para me manifestar sobre os temas. E já, inclusive, fiz um protocolo sugerindo alterações construtivamente, e esse é um dos pontos que, se não forem alterados, eles vão conduzir ao estímulo da litigiosidade. Fomento de litigiosidade. Porque se tem uma ilegalidade que vai ser constatada e o julgador disser o seguinte: olha, eu não posso. Questões de ilegalidade eu não vou discutir aqui. Bom, mas nós vamos discutir o quê então? Então, quer dizer, vá para o judiciário. Entenderam? É um fomento ao judiciário. Então, este é um problema que precisa ser resolvido para o bem de todas e todos nós. Aqui eu não falo como representante de contribuintes, nem como representante do poder público. Eu falo como professor universitário que tenta pensar as questões, ter uma opinião e contribuir para o debate. Terceiro ponto que chama atenção no PLP 108 e que exige uma mudança, fundamentalmente uma mudança na sua redação, e que diz respeito ao contencioso administrativo, que é o seguinte: nós teremos dois tributos co-irmãos, a gente sabe. IBS e CBS são siameses. São gêmeos univitelinos. Tem que ser iguais. Esta é a bala de prata da reforma tributária. Para serem iguais, aí nós temos que harmonizar o seguinte: a CBS será julgada pelo CARF, em última instância. E o IBS será julgado por esse Conselho Superior do IBS, que eu acabei de descrever. Repetindo. A CBS terá os seus conflitos administrativos julgados pela estrutura já existente no âmbito federal, delegacias da Receita Federal e lá em cima no CARF. E o IBS será julgado, os litígios, os conflitos serão julgados por esta estrutura que está sendo criada junto ao Comitê Gestor, que culmina no Conselho Superior. Só que é fato que nós vamos ter divergências. É do ser humano ter divergência. É óbvio que nós vamos ter divergências. Nós vamos ter decisões sobre CBS no sentido de que centro de serviço compartilhado não é serviço para a CBS. E nós vamos ter decisões que para o IBS é serviço. Só que nós vamos ter que entrar num consenso, porque eles são iguais. Só vai funcionar se eles forem iguais. E atenção, tanto no âmbito federal quanto no estadual, os julgamentos lá no CARF e aqui no Conselho Superior são paritários.
Quer dizer, são julgamentos feitos por membros representantes da carreira pública e da iniciativa privada. E no CARF também, carreira pública e iniciativa privada. Só que a lei complementar para o PLP 108 está resolvendo da seguinte forma, atenção, agora que é o ponto alto. Agora é o ponto alto. Como é que nós vamos resolver isso? Já sei, nós vamos criar um comitê de harmonização. Nós vamos criar um comitê de harmonização que estará quase no céu, no topo, sobre tudo e sobre todos. E o comitê de harmonização será composto por 4 figuras, 2 da Receita Federal e 2 dos estados e municípios. Me permitam aqui a contradição, é bastante pouco, né? Dois, aliás, isso é um outro problema, tem várias coisas para a gente falar e refletir. Uma delas é essas composições em que Receita e, Fabrício, representantes de municípios e estados vão estar lado a lado. E a Receita, me parece, a gente que trabalha com direito societário e sabe que em sociedades, quando você tem assembleias para votar e decidir, é muito comum que você tenha votos em bloco. Isso é um fenômeno muito conhecido. As pessoas do mesmo bloco se unem. Assim é no legislativo, as bancadas se unem. Então você já começa com 2 votos da Receita, né? E aí o município vai ter que se acertar com o Estado e já vai ser meio desigual, na minha opinião, na prática. Não na lei é bonito, é 2-2, mas não é 2-2, é 2-1. A real é que é 2-1. Mas voltando, o comitê de harmonização, atenção agora, que era o ponto alto que eu ia mencionar. O comitê de harmonização, ele fará o seguinte: ele editará súmulas vinculantes para toda a jurisdição administrativa. O comitê de harmonização editará, em caso de divergências, súmulas vinculantes que deverão, está escrito lá no artigo 112, deverão ser observadas por todos os julgadores, tanto do CARF quanto do Conselho Superior do IBS. Ora, isto aqui me parece ser um problema sério, porque você acaba com a paridade nos órgãos que foram concebidos pela lei como paritários, porque se o Conselho Superior, que é feito composto só por membros das administrações tributárias, será quem dará a palavra final em casos de divergência jurisprudencial? Nós vamos ter os julgadores vinculados a um órgão que não é paritário e que esfacela a paridade, tanto num quanto no outro órgão. E mais, estes atos do comitê de harmonização, como disse, eles são vinculantes. Moral da história, fechando este âmbito administrativo, me parece aqui que nós tem mais, mas pelo menos 3 pontos fundamentais que, se não forem corrigidos, eles vão vão de encontro àquele ideal de simplificação e não litigiosidade. Porque no primeiro caso, aquele que mencionei, se os lavradores, se os auditores, se os agentes públicos que lavraram auto de lançamento não respeitarem o CTN e mudarem os seus autos de lançamento, isso que vai fazer o quê? Com que os contribuintes recorram à justiça. No segundo caso, se a legalidade não for respeitada, que é o princípio básico que nos reúne aqui nessa sala. É o da legalidade, o Estado de Direito é o Estado da lei. Gostemos ou não, pode ser, mas a lei, eu não gostei dessa, mas eu tenho que respeitar. Eu tinha várias críticas à Lei Complementar 214, mas ela foi aprovada e a gente tem que trabalhar juntos para aplicá-la. Tem coisas que eu não gosto, mas é o Estado de Direito. O poder é limitado pelo direito. O poder é limitado pelo direito. E o direito
é fundamentalmente fruto, não apenas, fruto da lei. Então, se a legalidade não for aplicada, o que os contribuintes vão fazer? Eu digo isso para vocês, eles vão para o judiciário. E nesse último aspecto, se você tiver uma decisão administrativa do Comitê de Harmonização que vincule, como de fato está previsto que vinculará, as turmas julgadoras do Conselho Superior, que são formadas por membros tanto da iniciativa pública quanto da privada, e se tanto um quanto o outro tiverem que apenas replicar o entendimento que vem do Comitê de Harmonização, nós vamos ter um problema. Ah, mas professor, qual é a solução? Me perguntaram ontem na aula. Mas dá uma solução, eu dou a solução. A solução é você ter uma composição binária desse órgão. Você tem que ter uma composição para quando ele funcionar como harmonização de jurisprudência, aí tem que ser paritário, tem que ter gente que componha o Comitê de Harmonização de Jurisprudência e o Comitê de Harmonização das Práticas Tributárias, que essas são da administração pública. Isso os membros da iniciativa privada não tem nada a ver. Então, quando se for editar uma regra para harmonizar as receitas estaduais, as receitas municipais por meio desse comitê, esse comitê vai editá-las, mas vai editá-las numa formação sem a iniciativa privada. Agora, quando for jurisprudência ser harmonizada, quando tem uma orientação dizendo que é A no âmbito do IBS e outra orientação dizendo que é B no âmbito da CBS, aí tem que ser o Comitê de Harmonização na sua conformação paritária, entenderam? Tem que ter uma dupla formação, isso é corrigível, é só colocar no texto. De novo, são problemas que eu venho aqui para provocar a reflexão, mas provocar a reflexão construtiva, não destrutiva, no sentido de que nós podemos resolver esses 3 problemas, por exemplo, mas que se não forem resolvidos, está na cara de que nós vamos para o contencioso judicial. E para terminar, sobre contencioso judicial, aqui está o nosso, hoje, maior problema. É certo que o CNJ nomeou uma comissão com membros do judiciário, com membros da advocacia, para estudar o que fazer neste âmbito. E está sendo preparada uma anteminuta, um anteprojeto de emenda constitucional, porque nós vamos precisar mexer na Constituição para tentar equalizar os seguintes problemas. Bom, se a bala de prata da reforma, como falei na parte 1, é a uniformização, quer dizer, simplicidade por uniformidade, simplicidade por pouco texto, como é que vão ficar os julgamentos? E como é que vai ficar a uniformidade dos julgamentos, Sabrina? Como é que nós vamos ter julgamentos? Hoje, a emenda 132 que foi aprovada previu que o STJ será o tribunal que pacificará, dará a interpretação em última instância. O STJ já disse, olha, com o volume que eu tenho de ICMS, mais de ISS, eu não aguento receber IBS e CBS. Eu não tem estrutura, não tem como. Nós não vamos conseguir, saiu um relatório do STJ nesse sentido. Não temos estrutura, pessoal. Segundo problema, não só de estrutura, mas de competência. Quem será competente para apreciar uma ação, vamos imaginar, anti-exacional, contribuinte que tem estabelecimento em Porto Alegre e que visa a realizar vendas para... Ele vende para Paraná, ele vende para Curitiba, né? Vende para Brasília, ele vende para Goiânia, e ele quer saber, afinal de contas, se determinado produto é passível de incidência ou se considera de uso ou consumo pessoal. Ele terá de entrar com ação contra quem? Uma contra cada um desses entes? Mas vejam, mas se a competência, embora compartilhada, ela foi unificada por uma só lei, e essa lei é federal, não teria que tudo ser julgado pela Justiça Federal?
Hoje, pela lógica que nós temos, o IBS, como é estadual e municipal, ele tem que ser resolvido pela Justiça Estadual. Mas considerando a tributação no destino, que é uma outra bala de prata, como mencionei, a tributação no destino de IBS e CBS, esse contribuinte de Porto Alegre, ele vai ajuizar ação onde? Contra quem? E como é que fica a uniformidade? Como é que fica a simplicidade pelo padrão? Isso entre as justiças estaduais do Distrito Federal, de Goiás e do Paraná. E ainda esse mesmo contribuinte vai ter que ajuizar uma quarta ação, entenderam? Porque ele vai ter que ajuizar a ação também da CBS. Não adianta ele ter tutela só quanto ao IBS. Ele vai ter que ajuizar 4. Antes ele ajuizava uma. Nós vamos ter que pensar nisso. E aqui eu não venho para dizer assim, está tudo errado, e é ruim, e não vai dar certo. Não, não é isso. Mas que no âmbito judicial a gente tem, talvez, Ana, um dos maiores desafios pela frente, né? Um dos maiores desafios para nós pensarmos juntos sobre como resolver este problema. Se pensou, não, nós temos que criar, por meio de uma PEC, a competência federal para todo e qualquer julgamento de IBS e CBS, para unificar. Mas, pessoal, nós temos problemas de estrutura, de novo eu volto. Não tem juízas e juízes, mal e mal dão conta do contencioso de hoje. E segundo, tem uma questão orçamentária. Para a gente fazer isso acontecer, nós vamos ter que aumentar a arrecadação, então. É uma questão de fechar a conta, nós vamos ter que ter mais recursos para criar novas varas, novos concursos, abrir novas frentes, mas nós vamos ter que fazer algo que vise a implementar no âmbito do processo judicial a essa mesma uniformidade, que, pelo que está posto hoje, nós não temos nem um caminho ainda. Nós não temos sequer o caminho de como os conflitos no contencioso judicial serão resolvidos. O caminho que mais me parece ser factível é de centralização também dos julgamentos. Eu entendo e prefiro até que nós... Porque assim, pessoal, de novo, nós temos que... Eu acho que é uma opção que nós vamos ter que fazer e vamos ter que aguardar o Supremo validar ou não, né? Mas se nós optamos, e eu me manifestei em várias ocasiões contra ela, mas se nós optamos por relativizar o federalismo, em nome da simplicidade, se colocou balança. Não, vamos criar uma nova forma de federalismo, é o federalismo em que a competência tributária é compartilhada em nome de acabar com esse caos. Vamos fazer esse recontrato social de duvidosa constitucionalidade, hein? De duvidosa constitucionalidade, na minha opinião. Eu até entendo que é inconstitucional, mas enfim, vamos passar por isso. Bom, se nós fizermos isso, nós vamos ter que dar um passo adiante, porque não adianta o direito material mandar a gente ir para o lado de lá, se o direito processual não acompanha. Eu quero fechar essa fala dizendo o seguinte, eu acho que todos aqui somos a favor da reforma. Eu não queria que quem critique ou quem criticar aqui neste espaço, criticar a reforma ou criticar um aspecto, seja visto como alguém que é contra o desenvolvimento. Não é. Eu quero a reforma também. Como vocês, a gente quer acabar com esse caos, complexidade, mas nós precisamos detectar que nós temos problemas, não podemos passar a mão nem passar pano sobre os problemas. Nós estamos em meio a eles. Esses do âmbito administrativo ainda estão passíveis de solução porque não foram ainda convertidos em lei. Nós temos que... E agora eu fiquei muito contente conversando com o Fernando Mombelli. Aliás, Fernando Mombelli é um destacado, um brilhante profissional, auditor da Receita Federal e que está à frente deste projeto de implementação da reforma. Aliás, ele é um homenageado do Congresso do IARGS, que vai ter, acho que é mês que vem, muito merecido. Fernando Mombelli, queria fazer um elogio público a ele. Mas eu quero dizer o seguinte, que nós estamos, neste momento, exatamente precisando que a gente tenha reflexão crítica
porque ainda nós temos, isso conversando com ele há 2 semanas, isso, Cassiano, nós temos que refletir criticamente, construtiva, mas criticamente, o que a gente precisa mudar? Tem tempo ainda no 108, e no 214 nós vamos ter que ter já uma lei complementar em seguida para alterar alguns pontos que também ficaram desencaixados. Mas fato é, e eu quero concluir por aqui, agradecendo mais uma vez o convite, é que o direito processual ele não é autônomo. A gente aprende na primeira cadeira de teoria geral do processo. Direito processual não tem autonomia. Direito processual administrativo nem judicial tem autonomia. Eles são meios, eles são veículos para repressão de conflitos. Só que eles devem necessariamente espelhar as relações de direito material. E o que nós estamos vendo aqui é um desespelhamento. Se por um lado a legislação do direito material tributário visa a uniformização, a que está no âmbito administrativo e no âmbito judicial não espelha esse ideal de uniformização. Pelo contrário, de desuniformização. Então, o que eu gostaria de dizer finalmente é que nós temos sim que fazer estas análises críticas, construtivas. Nós temos voz aqui, uma plateia como essa seleta, com pessoas muito importantes. Eu digo sempre isso, eu digo no âmbito da Universidade Federal, né? Em que nós estamos lá prestando um serviço à sociedade também. Nós estamos prestando um serviço à sociedade na Universidade Federal. Quem é aluno da Universidade Federal está recebendo investimento da sociedade para estar ali, e não está ali só para cuidar da sua profissão. Eu estou lá na Universidade Federal, meu trabalho não é só dar minha aula, fazer a chamada, fechar as coisas e receber aqueles valores lá, baixinhos, mas não é por isso que a gente tem que estar lá, a gente tem que estar lá também por uma causa maior, assim como no serviço público. A gente precisa contribuir de alguma maneira para essas reflexões, propor, sugerir, criticar o palestrante, criticar a lei, mas criticar construtivamente. Dizendo, olha, eu não acho que está certo por aqui, o ideal seria ir por ali. Aí o outro vai dizer, não, mas não acho que é por ali, professor, é por lá. Mas talvez seja por lá mesmo. Mas nós só vamos avançar se nós sairmos da zona do conforto. Não adianta a gente pegar essa lei 214 e só ficar pensando apenas em aplicá-la. Nós temos que olhar para ver o que é factível, o que está certo, o que precisa de reparo. E eu acho que este evento é um belíssimo espaço para nós fazermos essa reflexão. E ao cumprimentar toda a diretoria da IAMU, eu cumprimento então esse espírito livre de debate democrático, construtivo, de crescimento que aqui nós temos neste evento. Muito obrigado a todas e todos mais uma vez. Agradecemos ao professor Cassiano, pela exposição clara e instigante. E, lamentavelmente, em razão do adiantado da hora, não teremos tempo para interações. E declaro, então, encerrado esta palestra. Convidamos para fazer a entrega das lembranças do evento o assessor da diretoria da IAMU, senhor Gabriel Fumagalli Fontoura. Encerrando os trabalhos deste primeiro dia de atividades do 10º SEMAT,
Seminário AIAMU de Administração Tributária Municipal, convidamos a todos vocês agora para a confraternização no hall de entrada deste auditório. Informamos que para aquelas pessoas que têm intolerância à lactose e ao glúten, temos uma mesa especial para vocês. E aproveitamos ainda para informar que reiniciaremos os trabalhos amanhã, às 8h30 da manhã, quando teremos a palestra com o tema "Por que foi necessário reformar o sistema tributário nacional?", com o subsecretário adjunto da Receita Estadual do Rio Grande do Sul, Giovanni Padilha da Silva. Muito obrigado pela presença de todos e até amanhã.